Piracicaba, alô Brasil, está começando mais um Nedre Especial. Alô Piracicaba, nós estamos aqui na CIP, daqui a pouco tem o lançamento do Almanaque do século XXI, escrito por Barjas Negre e Miromar Rosa, uma obra maravilhosa que traz 20 anos de história, os 20 primeiros anos aqui do século XXI e muito especial a história que é contada aqui, sem dúvida alguma. E você, a partir de agora, vai ter todos os detalhes desse lançamento e as entrevistas a seguir. Fique ligado, fique ligada, é mais um momento importante para a nossa história. Almanaque do século XXI, estou ao lado do Barjas Negre, do Miromar Rosa, presença maciça de público, mostrando que é realmente uma obra, Barjas, muito importante. Eu acho que vai ser uma obra obrigatória na biblioteca de todos aqueles que querem saber a história da nossa cidade, durante 20 anos muito importantes da cidade. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Nery, obrigado pela cobertura e pela presença. Nós concluímos o lançamento do livro, do que é o nosso almanaque do século XXI, que são 20 anos de história política, social, cultural, esportiva, onde a gente procurou registrar os principais acontecimentos no início desse século. Foi um trabalho em parceria com o Miromar, que é jornalista, e nós concluímos aí, são mais de 4.000 notas. Mais de 4.000 nomes, mais de 4.000 fatos, né, Miro? É um trabalho de pesquisa que foi muito árduo, né? Boa noite. Sim, boa noite, Nélia, boa noite, Barjas. Assim, foi um trabalho árduo, mas foi gostoso, foi importante, porque a gente retrata no almanaque, né? É a história de Piracicaba em 20 anos e mais um capítulo especial sobre a Covid. Ninguém, acho, na nossa geração, nesse século, né, Barjas, viveu uma pandemia da Covid-19, onde nós perdemos muitos amigos, a gente perdeu muita gente importante em todo o país e todo o mundo. Então foi um trabalho, nós garimpamos muita coisa boa, que as pessoas, ao lerem o almanaque, falam, puxa, isso aconteceu, puxa, eu vivi isso, nossa, eu estava presente. Eu acho que é isso que é importante. E qual foi a metodologia para fazer uma obra como essa, Barjas? Nós queríamos fazer uma coisa setorial, depois verificamos que era muito difícil e nós resolvemos registrar os fatos por cada ano. Então, são 21 capítulos, em ordem cronológica, começando no dia 1º de janeiro de 2001 e terminando no dia 31 de dezembro de 2020. Pesquisa árdua, biblioteca, registros pessoais? Registro da época da prefeitura, o site da prefeitura, da Câmara Municipal, os principais jornais da cidade, a biblioteca e os livros que estavam à disposição do IHGP e da própria biblioteca. Muito importante a pessoa relembrar esses fatos e guardar para daqui a muitos anos na frente a gente poder registrar o passado, né? Com certeza, porque assim, as coisas não acontecem por acaso. Então, se aconteceu, olha,
Tem que marcar. Eu vivi, eu estava lá. E é importante foi assim, que a gente fala assim, daqui 20, 30 anos, quem gosta da história de Piracicaba vai saber o que aconteceu, pelo menos de 2001 a 2020, muita coisa aconteceu. Essa cidade tem muita história, muita coisa boa, muita gente importante, é uma cidade solidária, que sabe que está sempre ajudando as pessoas. E acho que é a marca da cidade, a solidariedade e o trabalho. E acho que é isso que está no livro, que é o nosso trabalho também. A gente trabalhou bastante, de segunda a segunda, foi assim muito árduo o trabalho, mas foi muito gratificante, porque o resultado está aí, uma bela obra, com certeza. Uma bela obra, são 20 anos de história, registrados em detalhes. Eu quero cumprimentar o Barjas, cumprimentar o Miro, pela eficiência desse trabalho e pelo que ele representa para ser guardada uma parte da história de Piracicaba, preservada uma parte importante da história. 20 anos que tivemos grandes transformações em Piracicaba. Sim, obrigado pela cobertura, que se divulga bastante, depois esse livro vai estar também disponível nas bibliotecas e a gente espera que tenha dado uma boa contribuição. Com toda certeza. Um grande abraço, viu, Miro? Obrigado, Néder. E você está no livro. Eu estou no livro. Tive a honra de ser citado algumas vezes. Está citado algumas vezes, é verdade. Mas sim, obrigado, Néder. Foi um prazer estar com vocês. Maravilha. Barjas, sucesso, viu? Tudo que o Barjas e o Miro se reúnem para fazer são obras importantes e essa mais uma que vai realmente enriquecer a biblioteca daqueles que querem saber a boa história da cidade. Abração. Tá bom, muito obrigado, viu? Olha, eu estou aqui com o Carlos Youssef, presidente da Unimed de Piracicaba. Doutor Carlos Youssef, presente no lançamento desse almanaque do século XXI. Eu acho que para todos que gostam de Piracicaba é uma obra a ser considerada para consultas e muito valorizada com o passar do tempo, né, doutor Youssef? Boa noite. Boa noite, Néder. Prazer falar contigo aqui. Olha, eu sou uma pessoa apaixonada por história. Eu só conheço a história porque alguém escreveu alguma coisa algum dia e registrou. Isso é histórico também, como você mesmo acabou de dizer. Hoje já mostra a fase do século XXI de Piracicaba. E daqui 100 anos, daqui 200 anos, terá alguma pessoa, várias pessoas que gostam de história também e se interessarão em saber a história de Piracicaba no século XXI, no início do século XXI. Então, eu sempre falo que isso é um registro importantíssimo para a nossa cidade, principalmente como Piracicaba é uma cidade maravilhosa para se viver, uma cidade cheia de calor humano, né? Aqui eu acho que a gente encontra tudo aquilo que uma cidade moderna tem e também com valores ainda preservados, principalmente no seio da nossa comunidade. Agora, a gente percebe que a juventude, ela se liga muito nesse tipo de pesquisa, porque hoje em dia falar da sua cidade, mesmo para quem não é de Piracicaba, mas vem aqui fazer uma faculdade, é uma cidade forte no campo universitário, todo mundo quer valorizar onde estuda, aonde vai se formar, então é uma obra que tem aí uma dimensão fantástica. Piracicaba é uma cidade universitária, é uma cidade que tem uma cultura bem robusta, né? E isso daí é marcante em qualquer cidade. Uma cidade que não tem cultura, não tem hoje um sistema universitário bem evoluído, ela não se marca, ela não se forja. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre valorizo muito o conhecimento. Sem conhecimento, hoje, né, principalmente no século atual, você não consegue nada, não consegue, é muito pouca coisa que você pode conseguir. Pode ter sorte de algumas coisas, mas a maioria não. Necessita de conhecimento, sim. Ao contrário do que na geração a qual eu nasci, muitos não precisavam de tanto conhecimento para conseguir vencer na vida ou sobrepujar dificuldades e tal. Hoje as coisas mudaram. Os jovens têm que se aprimorar cada vez mais. Nós estamos na época da inovação digital, né? Não é só na saúde, em todos os setores, e que não faz parte da nossa geração. Então eles têm que aproveitar e se aprimorar para transformar essa cidade também, como nós a transformamos também no que ela é hoje. Youssef, muito obrigado mais uma vez pela atenção. A Unimed de vento em popa, tem alguma novidade aí para adiantar para a gente ou não? Tem, a Unimed sempre tem novidade. Já começamos a obra ali na área de lazer, do Centro de Prevenção e Reabilitação, para as terapias, para a hidroginástica, para os idosos, enfim,
são 8.500 metros quadrados, é um belo edifício, uma edificação para esse tipo de coisa. Temos aí nos próximos 2 meses inaugurarmos nosso centro de ambulatório pós-alta, temos um novo investimento em Santa Terezinha, da CIP, em parceria com a CIP, temos lá no Distrito Industrial Leste, a gente tem também a IDIP lá, um novo pronto-atendimento, a gente daqui a pouco vai inaugurar lá também. Enfim, temos outras obras também e temos um projeto novo que nós vamos lançar de imediato para suprir uma deficiência que nós temos apresentado. Nós estamos assim, depois da pandemia, o número de internações e de procedimentos aumentou bastante, porque na verdade ficaram quase 2 anos sem fazer nada, parados. Então nós temos que nos adequar para a estrutura física que nos está hoje nos estrangulando, porque aumentou o número de procedimentos, evidentemente, e também o número de doenças, porque os diagnósticos precoces pararam de ser feitos também. Então hoje nós temos essas dificuldades e a Unimed vai ter que investir rapidamente, de forma para suprir essa dificuldade, essa necessidade que nós estamos tendo atualmente no momento. Mas a gente não vai parar, não pode parar nunca. Não pode parar, eu sei que com a sua administração é sempre em frente. Um forte abraço, prazer em te ver. Eu que agradeço, um abraço, Néder, abraço. Aqui com o jornalista Edson Antônio Júnior, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, no lançamento do livro Século XXI, Piracicaba no Século XXI, essa obra do Barjas e do Miro. Eu acho que um momento de enriquecimento para a literatura com a história da cidade, né, meu caro Edson? Boa noite. Boa noite, Néder. Com certeza. A cidade ganhou nesse século que nós estamos vivendo e é muito importante compilar tudo isso num livro, né? Mais importante também, Néder, é a gente participar desse avanço que Piracicaba teve. São efemérides, como são chamadas, né? Fatos que ocorreram em Piracicaba de 2000 até os dias atuais. E é curioso ver como o tempo voa, o tempo passa. Lendo ali itens por itens, nós passamos desde o despontar do novo século até a pandemia, a qual a gente está vivendo aqui em Piracicaba. Demos uma refrescada na pandemia, mas tudo isso é registrado, inclusive, nesse ganho que nós estamos tendo com essa publicação. E é uma obra que para o Instituto Histórico e Geográfico é mais um enriquecimento, né, para guardar, para manter viva as pesquisas feitas aqui. É uma ajuda grande. Miromar Rosa e o professor Barjas Negri fizeram esse livro através de consultas a jornais aqui da cidade, tá? Jornais diários, para você ver a importância de entidades como a Biblioteca Municipal, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que preserva a história, jornais originais da cidade desde 1873, assim como também a internet, que é uma grande propagadora, como também o seu programa, né, que está propagando toda essa solenidade para o piracicabano. Prazer em te ver aqui, Edson. Até a próxima. Até a próxima, Néder. Muito obrigado. Olha, meu amigo Vitor Pires Venkoves, que foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico por 2 vezes, hoje é o presidente da Academia Piracicabana de Letras, uma pessoa que conhece bem o cultivo da história, a necessidade de preservar a memória de Piracicaba. Eu acho que esse almanaque vai ao encontro desse interesse, né, meu caro Vitor? Boa noite. Eu gostei muito da proposta do almanaque, eu acho que o trabalho foi muito interessante, cobriu 20 anos do século XXI, eu acho que isso aí é muito interessante e é uma grande contribuição dos autores para a história de Piracicaba. E a gente percebe o capricho na pesquisa que foi feita, né? Aí é uma coisa realmente a ser destacada. Eu acho que a pesquisa foi bem extensa e ele procurou captar aí o que é mais importante para uma cidade, ela é feita pelas pessoas. Então ele conseguiu fazer uma relação grande aí de várias pessoas, de vários piracicabanos que acreditam na cidade e que trabalham pela cidade para fazer uma cidade mais justa, mais equilibrada, que na verdade vai entrar para a história, né? Agora, para ficar realmente como uma pesquisa, é mais uma obra que vai realmente ser importante, né? São milhares de informações aí, eu acho que isso aí vai ser muito importante para os alunos, pesquisadores, professores, aí vai ser um material muito rico para trabalhar em sala de aula também. Vitor, prazer em te ver mais uma vez, um abraço. Obrigado pelo seu trabalho e parabéns pelos autores aí. Olha, com muita alegria estou revendo aqui o amigo Fausto Longo,
senador, deputado federal pela Itália, não é mais, acabou o mandato de deputado, mas continua sempre sendo senador italiano, sempre com essa memória de nós termos um ítalo brasileiro no Senado italiano. Hoje, um ítalo caipira. É isso, Fausto? Boa noite. É isso, boa noite. Eu prefiro o ítalo caipira porque assim eu carrego na alma esse sentimento de ser piracicabano, né? Isso é importante. Mas eu fico contente em rever o amigo Néder, aliás, sempre atento aos acontecimentos aqui da nossa cidade. A gente acompanha tanto de São Paulo quanto de Roma acompanhava. É uma alegria estar aqui num dia festivo, porque quando a gente está participando de uma festa de lançamento de um livro, sempre é um momento de alegria, principalmente quando tenta restabelecer um pouco da nossa própria história, da história desse início, não só de século, como de milênio, né? E você veio aqui hoje de uma forma muito especial, rever amigos, você que fez o prefácio desse livro, queria que você comentasse um pouco a respeito da importância de um almanaque como esse, que retrata por alguém que tem tanto conhecimento da cidade como é o Barjas, juntamente com o Miro, um jornalista extremamente preparado. Como é que você analisa essa obra e a importância dela para a história da cidade? Olha, a primeira coisa que eu vejo ao ler o almanaque, eu me coloquei na posição de um pesquisador daqui a 100 anos, tentando compreender como Piracicaba chegou ao ano 2101, como ela vai estar. E certamente esse pesquisador vai ter uma obra de referência importantíssima que vai contar um pouquinho os fatos que aconteceram nesse início de século, nesse início de milênio. Eu imagino que é citado pelo Barjas e pelo Miro a alegria, por exemplo, de um bisneto, de um tataraneto da Groppo, né? Que foi a primeira mulher nascida, Vitória Groppo, que foi a primeira mulher nascida no primeiro minuto do terceiro milênio de Piracicaba. Eu imagino a alegria de um bisneto dela, olhando um livro como esse e tentando compreender o cenário da nossa história com 100 anos atrás, né? Então, eu acho que é uma obra que vai ser importante como referência do ponto de vista de análise de como os fatos aconteceram, se sucederam, até que Piracicaba chegasse numa condição de, vamos dizer assim, a nova Piracicaba que todos nós vamos conhecer. Ou melhor, nós não vamos conhecer, né? Daqui a 100 anos não estaremos aqui. Mas certamente os piracicabanos de 1101 vão olhar para trás e vão ter um instrumento para entender com facilidade a sequência dos acontecimentos que levaram Piracicaba até eles. E olha, Fausto, você fala de uma maneira muito especial, não é? Porque você conhece bem a história dessa cidade, participou, foi protagonista de momentos muito especiais e importantes, né? Assim como o Barjas, assim como o Miro, e assim como esses 20 anos retratados aqui são anos de glória para Piracicaba também, muito importantes, né? Sem dúvida, que você discorre, quando você começa a ler, você percebe a variedade, a diversidade e a evolução dos acontecimentos e o quanto esses acontecimentos políticos, administrativos, da sociedade, da área da saúde, da tecnologia, da indústria, elas foram ampliando a importância da nossa cidade. E esse é um retrato vivo, né? Quando você começa a ler, você se transporta para aquele momento de Piracicaba e passa a admirar cada vez mais Piracicaba, principalmente quando a história foi escrita por alguém que ajudou a escrever a história, a fazer a história, que é o caso do Barjas e do Miro. Então você está vendo a Piracicaba pelo olhar de quem ajudou na construção, quer dizer, de quem era responsável por construir essa realidade. Por isso eu parabenizo o Barjas e o Miro pela sensibilidade que eles tiveram em escrever esse almanaque. Porque eles, com uma simplicidade tremenda, eles descrevem os fatos como se fossem areia escorrendo por uma límpida ampulheta que você claramente vê o passar do tempo e compreende os acontecimentos.
é uma obra respeitável, principalmente do ponto de vista do futuro, da história que nós teremos que ajudar a escrever, né? Fausto, foi uma alegria te reencontrar aqui, parabéns por toda a sua trajetória também. A gente está falando aqui de um resgate da história de Piracicaba, contido nesse almanaque, e você também é parte dessa história por tudo que você já se dedicou e fez, honrando a nossa cidade. Um forte abraço a você. A todos nós, parabéns pelo seu trabalho, Nélio, sempre presente, sempre ajudando a escrever a história de Piracicaba. Vamos em frente.